Bom, para você que acompanha a programação do canal da Câmara de Vereadores no YouTube, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar agora mais um programa plenário que sempre traz algum assunto que está em pauta na Câmara, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi bastante comentado, sobre a falta de investimento na agricultura em Pomerode. Quem trouxe esse assunto à tona foi o vereador Ademar, vereador Maluzinho, que está aqui. Vereador, obrigado pela presença. E também vamos conversar com o agricultor de Pomerode, Ralf Heinke, que fala para nós também um pouquinho sobre sua trajetória e sobre as dificuldades que passa, né, sobre esse assunto aqui na nossa cidade. Também obrigado, então, Ralf, pela presença. Vereador, começando o nosso bate-papo com o senhor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como que o senhor vê, já para começar, como que o senhor vê a situação da agricultura aqui em Pomerode, quais as maiores dificuldades que o senhor vê aí, analisa, que o agricultor enfrenta? Atualmente, vejo com bastante preocupação, justamente por nós estarmos no momento de colheita do nosso milho, de fazer a silagem. Todos sabemos que o nosso inverno aqui, ele não é muito produtivo na questão de verde, de silagem para o nosso gado. Então, houve assim um plantio este ano realmente muito bom, das nossas roças de milho e outras plantações, e que agora estaria no momento das pessoas então fazerem a sua silagem para se preparar para o inverno, e no momento então que a prefeitura, que a Secretaria da Agricultura não está atendendo a essa demanda de trabalhos justamente para fazer a silagem e também já preparando novamente as terras para fazer o novo plantio da safrinha, como de costume se faz 2 safras por ano aqui, e é lamentável. Eu vejo um desinteresse muito grande nessa questão da nossa agricultura por parte da Secretaria da Agricultura. Acredito que deveríamos ter investimentos maiores, pois vejo que o nosso futuro ele busca essas alternativas da agricultura familiar, do pequeno produtor rural. Vereador, o que o senhor falasse para nós hoje? Qual o tipo de agricultura que predomina aqui em Pomerode? É a agricultura familiar? Sim, hoje, desde antigamente, né, as pessoas tinham aqui em Pomerode a trajetória de trabalhar 2 turnos praticamente, ou seja, as 8 horas normais dentro das empresas e nas outras horas tendo a sua criação, tendo o seu... E com isso girou muita riqueza para a nossa cidade. Tanto é que a grande maioria das pessoas, dos colonos, puderam fazer os seus filhos estudarem em faculdades, se prepararem para as empresas, para hoje serem diretores, justamente com com esse recurso a mais, fora do horário da própria empresa, buscando uma renda extra. Isso se perdeu um pouco, mas com a necessidade, com as crises, eu vejo hoje que bastante gente está voltando a ter o seu sítio, a buscar uma alternativa da agricultura familiar, do plantio orgânico, da criação de alguns animais. Então eu ainda vejo assim que Pomerode ainda assim tem bastante gado, tem bastante criação, tem bastante plantio orgânico. Isso justamente para buscar a questão de ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. Então, tomara que houvesse assim uma melhor visão da parte da agricultura da nossa cidade em relação a esses permanecentes da agricultura familiar. Vereador, eu queria que o senhor falasse para nós qual o conceito de agricultura familiar. E, na sua opinião, ainda hoje, ainda há espaço e, de repente, é uma boa oportunidade? Sim, a agricultura familiar, ela visa, primeiramente, o sustento da sua família. Eu, pessoalmente, estou trabalhando num sítio autossustentável, ou seja, tentar tirar o máximo proveito de uma pequena área para servir de subsistência na minha alimentação, que hoje me considero um pequeno produtor rural. 70% praticamente de toda a minha comida, da minha família, eu retiro de uma área de 5.000 metros quadrados. A criação de peixe, criação de gado.
Então, eu vejo sim a agricultura familiar hoje, muita gente trabalhando nessa questão do sustento saudável de sua família. Vereador, o que o senhor pensa a respeito da afirmação de diversos setores, diversos grupos de pessoas que consideram a agricultura familiar economicamente inviável? Eu acho que não bate essa informação, né? Não. Na realidade, hoje até pela própria internet a gente tem como pesquisar e talvez a questão, a vantagem da agricultura familiar é a questão da saúde da população. Ou seja, é muito fácil você ir numa verdureira, no mercado, comprar um repolho, algum alimento e pagar lá 50 centavos, R$1 o quilo de tomate. Porém, e a questão da saúde, a questão do produto saudável. Então, assim, eu vejo que o retorno existe. O que os agricultores familiares precisam buscar e terem acesso, e aí entra novamente a questão da ajuda da agricultura, da cidade, do setor da agricultura, é na busca de novas alternativas, ou seja, sítio autossustentável, você captar água, você saber usar a água do seu terreno, você saber não poluir aquela água, vários fatores. Eu sempre digo, a gente tem que brincar de ser agricultor, mas buscando alternativas para que isso gere lucro. E o maior lucro que eu acho que a agricultura familiar oferece é a questão da vida mais saudável, dos produtos mais saudáveis. E se houvesse talvez um maior incentivo por parte do município, eu tenho certeza, porque eu tenho lucro com a minha atividade. Então, se fazer da forma com recursos, com tecnologia, existe sim o retorno financeiro também. Vou conversar agora também um pouquinho com o nosso agricultor que está aqui hoje no plenário, o Ralf Heinck, né? Ralf, eu queria que você falasse para nós, há quanto tempo que o senhor trabalha na agricultura e como que foi esse começo? Foi de uma necessidade, foi de uma oportunidade? Como que aconteceu, por favor? Não, empresa, sempre a atividade é a agricultura, né? Daí a gente entrou naquele ramo, trabalhando desde como podia trabalhar, trabalhando, ajudando, né? Buscar trato, tirar leite, até hoje em dia ainda, né? Daí, hoje em dia a gente continua o ramo que tem hoje, né? Criação de gado, essas coisas, porco e verdura, a gente planta tudo assim, de verdura, tem tudo. Eu também acho, porque todo mundo fala, plantar, para quê, né? Dá serviço, tá, mas quando eu quero, eu vou lá, de manhã pego um repolho ou um nabo fresquinho e boto para comer. É mais fácil comprar no mercado, tá, mas daí o que a gente compra, né? Veneno, todas as coisas. Então hoje a sua família ainda provém da agricultura, bastante ou... Não, só para o consumo próprio, né? Assim, para venda, assim... Não, mas assim, no dia a dia, muita coisa você se alimenta das sua... verduras a gente não compra no mercado nenhum. Tem amigos ainda que também provém da agricultura assim? Tem. Os vizinhos praticamente lá também tem. Já é um hábito e um costume. Sim, então da... isso vem da geração para geração já, né? Hoje você vê alguma dificuldade? Como é que você sente hoje trabalhar com a agricultura aqui em Pomerode? Não, a dificuldade né? Porque falta incentivo e quando o cara tem para vender, onde é que para vender? Para ter uma renda extra assim, né? Não tem. Eu me dedico a peixe vivo lá. Eu acho que era uma boa renda aqueles que tinham aquelas lagoas, se programaram, lá vou vender meu peixe, né? Beleza. Só que hoje em dia não tem mais isso também, né? Daí muita gente já vai desistindo já porque onde é que eu vou vender, né? Além de plantar, conta com animais, assim, é mais ou menos assim, Ralf, a sua rotina, né? Isso. Uma opção viável, então. Né? Para mim porque eu, como eu trabalhei, falei, 35 anos em casa, eu fiz casa, daí a gente programava na roça, vendia gado, engordava, continuava a casa, sabe? Assim terminei, foi alguns anos, mas consegui sem fazer investimento, e sempre era uma ajuda que vinha renda extra, né? Fora o ordenado da empresa, né? Vereador, e para o senhor, hoje o que o senhor falasse um pouquinho para nós, quais os tipos de plantios que ainda são comuns aqui em Pomerode? Nós estamos hoje, a
principal é a questão do plantio do milho, né? Justamente para fazer a silagem, que é bastante utilizado. Mas também temos lá em Ribeirão Soto a família Lar, que se dedica exclusivamente ao plantio orgânico, vendendo inclusive seus produtos para as creches, para diversos estabelecimentos. Isso eu acho que é uma grande ajuda para o agricultor. Então, parabéns à família Lar que se dedica. Até fico emocionado quando muitas vezes eu passo naquela região e vejo, não é uma terra plana, mas é um moro, e lindo o plantio deles. Então são guerreiros assim que tiram o sustento de toda a sua família, dos filhos, até dos netos já dessa propriedade. Então, e como seu Krasna, hoje seu Coelho, então se busca assim a questão do gado de leite ainda existe. Lógico que não em tanta quantidade como antigamente, mas ainda existem bastante criadores de gado de leite. E o nosso plantio aqui, na questão do plantio orgânico, é mais as verduras, hortaliças, né? Mas a questão do milho, do próprio aipim, batata doce, hoje eu vejo assim muitos jardins, muitas áreas pequenas sendo bem aproveitadas, e sugiro até que as pessoas façam um mapeamento de sua área e busque a tecnologia, tipo numa área onde de repente não dá para plantar verduras, mas dá para plantar árvores frutíferas. Eu sou assim um grande incentivador do plantio das árvores frutíferas aqui da nossa região, que servem também não só de alimento para os passarinhos, para os animais, mas também para uma renda extra e uma alimentação mais saudável, além de contribuir com a questão que hoje se fala muito do meio ambiente, né? Da questão do aquecimento global. Então, quanto mais a área verde tiver, melhor. Então, eu sou favorável, muitas vezes se faz um replantio de árvores numa mata ciliar de um rio, que poderia talvez ser plantado bastante árvores frutíferas, objetivando justamente duas coisas, né? A questão do meio ambiente em si, da poluição, da camada de ozônio, toda essa questão do aquecimento global, e também gerar uma renda extra para a pessoa que tem essa área, muitas vezes uma área grande na beira de um rio, pudesse ser aproveitado dessa forma. Vereador, eu queria que o senhor falasse para nós, como que o senhor começou na agricultura? Foi por questão de família que passou, uma necessidade, viu uma oportunidade? Sim, na realidade, como quase todas as famílias tradicionais da nossa cidade de Pomerode, a gente começou na Souza Cruz, na época plantando fumo para Souza Cruz e alternando com gado de leite desde criança. E aos 14 anos, como era de praxe, os jovens então iam trabalhar nas empresas. Eu com 14 anos, então, como o Ralph também trabalhou 35 anos na Caixa, eu trabalhei 30, desde os 14 anos, e eu trabalhava o primeiro turno, 2 horas da tarde, chegava em casa, almoçava, e daí à tarde a gente tocava junto na lavoura, né? E essa no fim começa a se tornar uma paixão, e daí entrei no ramo de fazer eventos, trabalhar com cavalos, com touros, com gado de leite, e hoje eu resolvi dar um passo para trás e me dedicar exclusivamente a um sítio autossustentável, buscando para minha família uma melhora de vida, uma qualidade de vida melhor. Então faço isso não por necessidade, sou aposentado, mas sim por paixão. Então eu sou uma pessoa que adoro mexer na agricultura e faço isso então como uma paixão, e pretendo também tocar isso por muitos e muitos anos, e quem sabe minha filha está se formando também, uma delas como na parte ambiental, a outra já é formada também, graças a esse dinheiro. Sempre que a gente tinha uma renda extra, a gente conseguiu fazer com que as filhas fizessem a faculdade,
e graças a Deus hoje buscam também essa questão do meio ambiente, e quem sabe os netos um dia sigam também esse exemplo. Vereador, com essas dificuldades todas, como que o senhor vê o futuro dessas famílias que hoje dependem, que trabalham com a agricultura? A princípio eu vejo que também temos que partir do princípio de que os remanescentes, eles vão ter que se unir. Nós vamos ter que buscar alternativas. Hoje se fala bastante em junção para as pessoas conseguirem seus objetivos. Talvez um recadastramento por parte da Secretaria da Agricultura desses remanescentes, e daí sim, eu como vereador dessa nova legislatura, eu pretendo me dedicar sim bastante tempo a essa questão da agricultura familiar, do resgate dessas tradições, desse meio de vida. Então eu acho que começando com alguns e provando os demais que é viável, na busca de novos recursos, de cursos, de especialização em determinadas áreas, eu acredito que possamos sim ter um futuro próximo, promissor também para essa área da agricultura familiar. O que o senhor acha que levou para chegar nesse ponto? O que aconteceu? A princípio, eu acho que é a falta de incentivo, né? Fica muito fácil as pessoas saírem do campo, que é um trabalho pesado, e trabalhar nas empresas. Porém, com a crise que eu vejo que se instalou, e ela não é passageira, amanhã vai terminar, ou daqui a um ano, então se busca alternativas sim, através do governo, para tentar minimizar ao máximo essa questão da crise, mas eu vejo que nós temos que nos preparar para um período meio longo de crise. E talvez essa crise também faça com que as pessoas procurem outras alternativas, e uma delas é a renda extra, fazer um sítio, produzir alguma coisa. Então eu vejo assim, mas a princípio de tudo tem que ser o incentivo por parte da Secretaria da Agricultura, porque eu vejo que se não for dessa forma, não haverá nem necessidade da gente permanecer com uma Secretaria da Agricultura em nossa cidade. Nós temos que buscar, sim, alternativas para o crescimento, para o resgate daqueles que ainda trabalham e do crescimento dessa atividade. Sr. Ralf, e para o senhor, na prática, qual a principal dificuldade que o senhor encontra aí para levar a agricultura adiante? A maior dificuldade hoje em dia é incentivo, porque para ficar no campo, trabalhar, os jovens hoje em dia, eles querem trabalhar aquelas horas porque lá não tem feriado, tá aí no campo, não tem feriado, não tem domingo, sabe, é direto. Isso muita gente não quer. E se fosse incentivado para explicar mais que vale a pena, vai ter uma renda, as coisas, eu acho que ia valer a pena, né? Vereador, próximo ano o senhor assume como vereador, né, mas nessa casa. Queria que o senhor falasse um pouquinho das suas metas e ações como vereador para melhorar a situação da agricultura familiar aqui em Pomerode. Eu sempre digo, né, que a questão da gestão do vereador depende do andamento da cidade, do andamento da questão legislativa, executiva. Então, ao longo dos 4 anos vão aparecer diversos obstáculos, e dizer aqui que o vereador Maluzinho vai trabalhar exatamente nesse foco é sempre difícil, porque existe a segurança pública, existe a saúde, existe a educação. Hoje nós já temos problemas na questão do transporte, muitos veículos, então alternativas para o transporte. Então, assim, eu pretendo trabalhar todos esses itens conforme a cidade vai, o município vai apresentando essas dificuldades, porém, assim, com uma dedicação exclusiva assim, aos pequenos agricultores, procurando, primeiramente, incentivar eles e buscar alternativas, junto com a Secretaria da Agricultura, junto com o Executivo,
primeiramente que se cumpra as leis já determinadas, ou seja, hoje nós temos leis que determinam que o agricultor familiar ele possa ser ajudado com 5 horas máquinas por ano, e aquele agricultor que somente trabalha na agricultura 10 horas máquinas por ano. E muitas vezes as pessoas nem vão na prefeitura para cobrar isso, porque demora demais, não são atendidas, as máquinas quebradas. Então, assim, primeiramente, a busca da cobrança dessas leis que já existem. A outra questão que, às vezes, eu fico indignado, se criou um mecanismo de que a prefeitura ceda as máquinas para fazer silagem, arado, rotativa, roçada, e o colono, o agricultor, ele já paga o diesel, ele já paga 40, 45 reais a hora a máquina, para que a prefeitura execute essa atividade. E mesmo assim é lamentável que se chegue num ano, que nem esse ano, que tem bastante milho, essas coisas para colher, e não tem diesel. Mas como não tem diesel, se o agricultor paga o diesel? Se foi criada uma lei onde o agricultor desembolsa as horas que a máquina vai lá trabalhar. Então, assim, é lamentável que uma administração que tem secretário da agricultura, diretor da agricultura, secretária e diversos mecânicos da agricultura, diversos tratoristas, diversas máquinas que o governo muitas vezes dá para a comunidade, e chega no final de ano produtivo e não tem diesel. Então, assim, não consigo imaginar falta de diesel se o produtor rural está pagando diesel por hora. Então, não tem explicação. Lamentável, fica aqui a minha indignação em relação a isso, porque se não pagasse, ok, daí poderia faltar o diesel, mas o agricultor paga o diesel. E até eu que conheço o trator, eu sei que não é gasto 40, 45 reais de diesel por uma hora de trabalho. Tá? Então, outra questão é a própria questão da redução do horário para o horário de inverno, onde as máquinas trabalham até as 1h da tarde. Eu que já trabalhei, inclusive, no pátio da empresa, eu sei, até a máquina sair do pátio, até chegar na casa do agricultor, às vezes é 8h30, 9 horas da manhã, para voltar já meio-dia, para as 1h parar. Então, não existem critérios. Eu quero me dedicar, assim como vereador, nos próximos anos, a fazer esse tipo de cobrança. Se existe a secretaria, se existe esse órgão para atender o agricultor, ele tem que ser atendido. E eu vou cobrar severamente isso. É o dinheiro público que está sendo usado de forma errada e que poderia estar ajudando muita gente. Então, eu estarei cobrando isso severamente do executivo, sim. O que o senhor espera da nova gestão que vai assumir aí em 1º de janeiro em relação ao tema? Primeiramente, que seja mais fácil de trabalhar legislativo e executivo. Tivemos 4 anos de turbulência. Acredito, sim, pela forma que já vem se conduzindo os trabalhos de transição, que seja mais fácil esse trabalho. Espero que, apesar das questões financeiras da crise, espero que o Hércio, a dona Gladys, consigam, e nós do próprio Legislativo, conseguimos driblar essa crise com bastante criatividade, bastante trabalho, economizar nos mínimos detalhes para que o dinheiro público seja bem investido. Eu acho que esse é o ponto fundamental. O dinheiro existe, diminuiu com certeza, mas se ele for usado de forma coerente, eu sei que nós vamos vencer essa crise e Pomerode, a gestão nova, vai fazer um grande trabalho em prol da comunidade. Para o senhor Ralf, o que o senhor espera, gostaria que melhorasse aí, que ajudaria bastante para vocês? Na minha opinião, eu acho que incentivo, né? E por que não, que nem os pequenos matadores que tinha no nosso município, não tem um cara que ia matar um cabeça de gado, hoje em dia tu não encontra mais nenhum. E mesmo que eles têm, que incentivasse o corque, que tem bastante,
botar uma marca assim para vender. Não, esse é de Pomerode, que nem tem marca Olho, tem o Big Frios, fazer uma coisa assim que batesse na marca. Não, esse é feito de Pomerode, que o pessoal levasse o leite e ficasse lá e consumisse mesmo Pomerode, sabe? Porque assim, para vender o leite hoje em dia tem dificuldades, porque não tem nenhuma queijaria, não existe mais. Antigamente tinha 7 em Pomerode, né? Todo mundo, hoje em dia não tem mais nenhuma, né? Daí isso tudo já era dificuldade para o agricultor vender as mercadorias dele, tá? Vereador, qual a mensagem que o senhor deixa para os que ainda persistem com a agricultura familiar aqui em Pomerode? Mensagem de ânimo, né? Primeiramente, em nome do vereador Maluzinho, em nome do agricultor Ralph Frank, estendo meus cumprimentos a todos os remanescentes da agricultura familiar, dizer que pedir sinceramente que não desistam, apesar das dificuldades, que não desistam, pois eu acho que mais difícil para um pai de família do que acordar cedo, pegar muitas vezes uma enxada, cortar trato, tirar leite. Eu acho que mais difícil para uma pessoa é sentar de manhã cedo numa mesa, olhar para os filhos e talvez não ter o que comer. E essa é uma dificuldade que os remanescentes da agricultura, a gente que trabalha com isso sabe que essa é uma dificuldade que a gente não tem. É difícil, porém a mesa sempre está farta, é uma alimentação saudável. Então assim, em nome do Ralph, convidei ele, obrigado até por ter aceitado este convite. Pretendo cada vez mais me unir aos remanescentes da agricultura para que a gente possa trocar essas ideias e buscar daí, com essa troca de ideias, essas alternativas. Então, um Feliz Natal, estamos aí chegando na véspera de Natal, a todos os agricultores familiares, os remanescentes, os batalhadores, e também desejar já um Feliz Natal a toda a comunidade e poder dizer que eu estou orgulhoso. Sempre quando eu falo nessa questão da agricultura, me vem a imagem dos meus pais, dos meus avós, e me sinto orgulhoso de poder muitas vezes estar conversando com essas pessoas de poucas palavras, muitas vezes, da simplicidade, mas quando elas falam de coração, e você tem muito a aprender com essas pessoas. Existe também, e lamentável muitas vezes, e esse é um dos motivos também por muita gente desistir, já na época das aulas, das escolas, os filhos dos agricultores muitas vezes, é caipira, é colono. Eu tenho orgulho quando alguém me chama de caipira ou de colono. Então, sintam-se realmente orgulhosos hoje em dia ainda, quando alguém chama a gente de colono, de agricultor, então, prefiro ser chamado de caipira, de colono, do que de muitas outras coisas que às vezes outras pessoas são chamadas. Então assim, meu muito obrigado, desejo então um Feliz Natal a todos e que 2017 venha e a gente não perca jamais as nossas forças e as nossas raízes, porque eu acho que a pessoa que perde o seu passado, as suas raízes, perde também a essência da vida. Meu muito obrigado. Tá. Primeiramente quero agradecer o convite, né? Pela primeira vez que eu estou aqui na Câmara de Vereadores. Eu incentivo assim, quem tem terra, pense e plante que colhe hoje em dia, sabe? Porque aqui realmente é quase verão o ano todo. Não tem coisa melhor se a pessoa vai lá, planta uma verdura para colher, para comer. Eu acho que quem tem incentivo e quem tem terreno plante hoje em dia ainda, que vale a pena. Tá certo, então obrigado mais uma vez ao Ralph Heinck, né, que participou, agricultor que participou do plenário de hoje, também ao vereador Maluzinho. Falamos sobre a falta de investimento na agricultura familiar aqui em Pomerode, um assunto que sempre traz bastante polêmica, né? Até porque muitas das famílias de Pomerode trabalham e também sobrevivem da agricultura familiar. Para você, obrigado pela presença, pela companhia. Nós nos vemos no próximo plenário, sempre trazendo um assunto que passa aqui pela Câmara de Vereadores. Obrigado e até mais.